Nesta semana, o Agromanhã traz uma programação especial de Dia da Mulher, comemorado amanhã, dia 8 de março. Isso mesmo, Pedro. Olha, além de reportagens, a gente convidou várias mulheres que são referência em suas áreas de atuação para estarem aqui com a gente. E a primeira delas é a médica veterinária Lígia Pimentel, CEO da consultoria Agrifato, que já está aqui com a gente no telão. Muito bom dia, Lígia. Seja bem-vinda. Bom dia, Lília. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. A gente te convidou porque você tem se tornado aí cada vez mais referência, né, quando o assunto é pecuária, análise, tendências. Então, eu queria começar a nossa conversa falando justamente disso. Estamos vivendo aí cenários desafiadores aqui no Brasil e no mundo e eu queria saber a sua opinião, né? Como que está a pecuária nesse momento, Lígia? Olha, a pecuária está passando por um momento de baixa oferta, né? Uma demanda internacional que tem sustentado os preços, mas a gente tem um mercado doméstico um pouco mais fragilizado. Isso tudo deixa o mercado tão amarradinho, assim, tão esticado, na verdade, que ele fica bastante volátil. Então, a gente está começando a se acostumar com uma volatilidade diferenciada acima da média histórica que nós vivemos no passado de mais de 10 anos, né? Então, está mudando os patamares aí de volatilidade da pecuária, mostrando que ela pode ser uma atividade mais arriscada, começando a querer encostar aí nos riscos de milho, soja. Nós temos vivido também intempéries climáticas, né, em níveis que a gente não vivia há muito tempo. Então, a pecuária está ficando mais desafiadora. Com certeza. Oi, Lígia, bom dia para você. Aqui quem fala é o Pedro. É sempre um prazer falar com você. Uma mulher de referência, como a Lilian até mesmo já apontou no início da entrevista. Lígia, os custos de produção, né? Eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso, né? Que já estavam em alta, devem subir ainda mais por conta da restrição do abastecimento de fertilizantes e, consequentemente, prejuízos aos grãos. Como é que fica este cenário aqui no Brasil e com reflexo na pecuária? Pedro, bom dia. Com certeza a gente vai ser impactado também, né, pelos custos de produção. A gente compete em vários insumos aí com a agricultura, em outros pontos nós dependemos da agricultura, né? E tudo vai subir muito provavelmente. Para você ter uma ideia, tem até voos que não podem mais passar no espaço aéreo russo ou ucraniano, e as companhias aéreas vão ter que fazer um desvio. Então, isso vai influenciar até o preço da passagem. A Rússia é fornecedora de gás natural, de 40% do gás natural da Europa. Energia vai subir, petróleo está explodindo, né? Fertilizantes. Nós tivemos fluxo interrompido de grãos no Mar Negro, né? Outras rotas marítimas vão ter que ser desviadas também. O dólar está explodindo pela incerteza, pela insegurança. Então, nós temos muitos fatores globais, né, que estão permeando e inflacionando os preços, e isso acaba caindo, com certeza, no colo do pecuarista também. Tem um ponto que é positivo, se a gente pode chamar de positivo, né, mas tem um diferencial da pecuária brasileira, que é o de depender um pouco mais de pastagens, e por esse fator, né, por depender um pouco mais de pastagens e um pouco menos de grãos do que a média global, pode ser que a pecuária brasileira fique um pouco mais competitiva, né? Nesse caso, o pessoal viria buscar mais carne aqui e isso poderia firmar um pouquinho os preços depois desse primeiro momento. Então, esse é um ponto que aumenta a competitividade brasileira, mas com certeza vai levar os custos junto e não tem como fugir disso. Em relação aos custos, né, a gente vê que existe, então, uma alternativa que é a pastagem, que pode ser aí que o pecuarista entre nessa opção. Então, neste ano, a gente tem uma tendência que o confinamento possa diminuir por conta dos custos? Não, na verdade não. O confinamento ele vai seguir o seu curso. Mas quando a gente fala de dependência de pastagens, né, nós temos mais disponibilidade de pastagens do que a média global. A gente faz mais o uso de pastagens do que os grandes competidores globais que exportam, como por exemplo Estados Unidos e Austrália, que também usa bastante pastagem, mas a gente usa ainda mais. Então, isso pode trazer um pouco de competitividade para o Brasil, já que a gente fica um pouquinho menos dependente do preço dos grãos para engordar boi. Mas ainda assim nós vamos seguir o caminho da engorda em confinamento, como nós temos feito, né? É só uma característica natural da pecuária brasileira. Pois é, e você estava comentando, Lígia, um pouquinho antes aí sobre todas essas questões atreladas à guerra Rússia-Ucrânia. Fica até difícil saber o que a gente pode ter daqui para frente. Aí eu queria saber um pouquinho de exportações, como você está vendo, né, esse mercado aí para a gente, abertura de mercados, como que está a nossa exportação para a China depois daquela retomada no final do ano passado, né? Como que está esse cenário agora? E até aproveitando, falando um pouco da Rússia aí, que o Paraguai anunciou na semana passada que ia barrar
as exportações para lá, né? A gente está vendo toda essa questão logística de infraestrutura também lá no leste europeu um pouco difícil. Como que fica, né, para o Brasil todo esse assunto também envolvendo o mercado externo? Olha, o mercado externo, Europa e Rússia, vamos juntar os dois, né? Eles responderam a mais ou menos 1,3, 1,5% de tudo que a gente exportou no ano passado, entre carne in natura, né? Entre carne industrializada, miúdos, tudo que a gente exporta, de tudo que a gente exporta, 1,5% foi para a Europa e Rússia. E por que eu incluo a Europa nessa conta? Porque a guerra permeia a região, né? Então pode induzir consumo para baixo. Então, a gente fala, olha, não tem muito impacto, né? Não, realmente não tem muito impacto. E o que a gente tem visto até agora é a China apertar as exportações para cima. E a China tem um histórico de se antecipar a movimentos sem dó, assim, vamos falar. Eles têm um dinamismo muito grande. Quando eles enxergam que os preços podem subir, eles antecipam as compras e começam a intensificar hoje, né? Para fazer estoques. Eles fazem estoques de carne congelada, coisa que nós não temos o hábito de fazer, né? Então, isso a gente já tem visto acontecer. Nós não temos visto as exportações serem atingidas por enquanto. Para a Rússia, sim, para aquela região, sim, mas no restante a gente tem compensado em exportações, principalmente para a China, muito possivelmente em busca de reforçar estoques antes que os preços subam mais um pouco, né? Os preços internacionais, não só os brasileiros, tá bom? Até porque agora, daqui a pouquinho, nós estamos entrando em época de safra. Mas eles veem essa movimentação e tentam se antecipar a quaisquer problemas, né, de alta de preços e formam estoques, que é uma coisa que a gente não costuma fazer aqui no Brasil. É verdade, Lígia. Bom, aproveitando que a gente tem um minutinho aqui, aproveitando também a nossa programação especial de Dia da Mulher, que mensagem você deixa para as mulheres pecuaristas, né, ou que atuem nas mais variadas funções dentro do agro? Queria que você deixasse essa mensagem final. Vocês são maravilhosas, são completas, né? As mulheres cuidam da casa, cuidam dos filhos, cuidam dos negócios e cada vez com mais competência, né? Muito corajosas por conseguirem abrir mão de certos momentos para poder se dedicar aos negócios. A gente sabe que isso tem um custo para todo mundo. Então, vocês são maravilhosas. Meus parabéns. Estamos juntas. Com certeza, elas são sim. Eu tenho o prazer de trabalhar com várias delas. Lilian Munhoz aqui presente. Temos a nossa direção, presidência. Né? Temos aqui uma grande honra. E tem um time com bastante mulheres aqui competentes em prol do agro também. Lígia, muito obrigado pela sua participação. Um abraço e até a próxima.